O estado do Ceará, a exemplo das demais unidades da federação, começa a recuperar as perdas com o ICMS no ano de 2022, após as mudanças na legislação que reduziu a tributação sobre combustíveis, transporte, telecomunicações e energia, além da recompensa dada pelo governo federal em função das perdas de arrecadação. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu também que o ICMS sobre a transmissão e a distribuição de energia elétrica deve ser cobrado, alimentando assim os cofres dos estados. Simultânea à melhora na arrecadação do ICMS, o estado do Ceará passa a arcar com novas despesas, como, por exemplo, o reajuste do piso salarial dos professores. E mais sobre esses assuntos da área tributária agora no Jornal Alerta Geral, com a presença do secretário da Fazenda, Fabrício Gomes, que conversa com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Secretário Fabrício Gomes, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. A primeira pergunta que eu faço quando o Marcos Furlan faz referência como parâmetro à arrecadação tributária de 2022, as perdas nessa arrecadação, o governo do Ceará já recebeu dinheiro como recompensa do governo federal pelas perdas do ICMS no ano passado? Bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia, Beto, bom dia a todos que nos ouvem no programa Alerta Geral e assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Em relação às perdas do ano passado, Luzenor e Beto, a gente ainda não recebeu nada, foi feito um acordo com o Supremo Tribunal Federal e a União. O estado do Ceará teve uma perda de em torno de 1,132 bilhão de reais. Dessa perda, o acordo ficou que o estado do Ceará receberia em torno de 646 milhões, isso parcelado em 3 vezes, 25% em 2023, 50% em 2024 e 25% em 2025. Isso dá para 2023, quando a gente retira Fundeb e transferência município, em torno de 97 milhões apenas de compensação de uma perda de 1,132 bilhão. Então, assim, é uma compensação já de alguma coisa que a gente perdeu, mas, assim, fica bem aquém do que os cofres públicos do estado do Ceará perderam de arrecadação e, consequentemente, perderam em recursos para efetivar as políticas públicas necessárias para a melhoria da qualidade de vida da população. Secretário, após a decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu que os estados poderiam voltar a cobrar o ICMS sobre transmissão e geração de energia, transmissão e distribuição de energia elétrica, já começou esse ICMS a ser cobrado pelo estado do Ceará, por todos os estados, após essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Essa decisão, ainda não foi decisão de mérito, mas é um bom indicativo, já foi aceita pelo plenário do Supremo, mas a maior parte dos estados, eu acho que poucos, 3 ou 4, apenas deixaram de cobrar. Então, todos os estados vinham mantendo a cobrança e o Superior Tribunal Federal só veio validar essa cobrança. Então, para a gente, estado do Ceará, não faz diferença. A gente já vinha cobrando, já estava na base de cálculo a TUJ e a TUJ. Então, não tem impacto novo de arrecadação. Quando a gente olha o segmento de energia elétrica, só para vocês terem ideia de qual o impacto da Lei Complementar 192 e 194, em 2023, de janeiro a março, o setor de energia elétrica, a arrecadação está caindo 33%. Isso no caso do estado do Ceará? Isso no caso do estado do Ceará. A arrecadação do ICMS e energia, janeiro a março, comparado com o mesmo período do ano passado, está caindo 33%. Por quê? Porque você tinha uma alíquota muito mais elevada que foi reduzida a 18% para todos os entes federados. Secretário Fabrício Gomes, conosco também o jornalista Beto Almeida. Secretário, bom dia. Quando se fala, por exemplo, nas perdas com a arrecadação do ICMS, vem aqui uma questão, lógico, que o Estado precisa continuar fazendo os investimentos nas áreas estratégicas. E eu pergunto para o senhor, como é que ficou então em relação à dívida pública? Aumentou a dívida pública ou a situação está controlada? Como é que está esta situação hoje para o Ceará? O estado do Ceará, eu particularmente já estou há 15 anos no estado, 15 anos na Cefaz, é um estado equilibrado, vem de uma sustentabilidade fiscal ao longo dos anos, e a gente vem sempre tendo uma poupança, a gente vem sempre acompanhando
monitorando a dívida pública, e ela está no patamar bem abaixo. Hoje a dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, que fechou 2022, é 34%. A gente pode chegar a 200%. Então, assim, é uma dívida controlada, é um tema que eu gosto, inclusive foi minha tese de doutorado, foi sobre a dívida pública do Estado do Ceará. A gente vem acompanhando sistematicamente, ela não vem se elevando por conta disso. A gente faz poupança, em momentos mais difíceis a gente vai ajustando a receita e a despesa, como já foi feito nesse ano de 2022, quando foi feito o orçamento, e agora em 2023 também com algumas medidas de contenção de despesa com resoluções do COGEF. Então a gente vem sempre acompanhando para não correr o risco de elevar muito o endividamento. O governador Eumano de Freitas assinou a mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa com o reajuste do piso salarial de 14,95%. O senhor já pode nos antecipar qual será o impacto desse reajuste do piso salarial do magistério na folha de salários do Estado do Ceará? O piso da educação é uma despesa obrigatória, né, que é feita todos os anos para todos os entes federados. Os entes federados estaduais, normalmente, ao longo de muitos anos, reclamam porque, às vezes, o reajuste é um pouco maior do que cabe no crescimento da receita, no crescimento do PIB, mas é uma despesa obrigatória. O governador Eumano assumiu o compromisso, a gente fez diversos cálculos, houve uma negociação para ver quando será implementado a partir de junho, justamente visando dar já que o ano de 2023 é um ano desafiador de receita para o Estado do Ceará, até que a gente consiga recompor essa arrecadação, a gente precisa tomar esse cuidado, mês a mês, olhar e monitorar a receita e despesa. Então, a gente tomou cuidado para alongar um pouco, para diluir no tempo esse impacto. Ele deve ficar para o Tesouro um pouco mais de 100 milhões de reais no ano de 2023. Então, a gente tem estudado para ver como é que esse valor não impacta de forma a comprometer as contas públicas. É uma análise mês a mês, a gente vai analisando os números da receita, da despesa e tomando as medidas para que a gente consiga manter a sustentabilidade fiscal do Estado. Secretário, uma pergunta que eu tenho. Nós estamos aqui começando o mês de abril, hoje é 11, então a gente tem aí o primeiro semestre de 2023. Qual é o cenário do senhor, o primeiro trimestre, né, de 2023, janeiro, fevereiro, março? Qual é o cenário que o senhor poderia nos dar em relação à arrecadação do ICMS nesses primeiros 3 meses? Houve queda? Houve um controle na arrecadação, um aumento? Qual é o cenário que o senhor tem para nós? Certo. A gente tem o Estado do Ceará, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará é um órgão que sempre buscou eficiência. A gente tem buscado cada vez mais aumentar essa arrecadação no sentido de pegar aqueles sonegadores, sem prejudicar aqueles bons pagadores. O cenário, como eu falei, a Lei 192 e 194 impactou muito a arrecadação do Estado, porque realmente combustível, energia e comunicação são o que a gente chama de blue chips aqui no Estado do Ceará. O setor da indústria, do atacado e do varejo tem crescido razoavelmente bem, um pouco mais de 10% a arrecadação em relação ao ano passado. Mas quando você olha no conjunto, quando você faz o orçamento, você conta com todos os aumentos de arrecadação. E aí, nos segmentos, combustível está caindo em torno de 25%. Como eu falei, energia e comunicação em torno acima de 30% essa queda. Então, acaba que você tem, no global total do ICMS, ele está caindo 3% nominal nesse primeiro trimestre. É uma queda expressiva para o ano, que você tem despesas, você tem uma pressão extra por conta da situação econômica do país, a população muito na pobreza. Então, a gente tem que fechar essa conta, tem que estar calibrando o tempo todo para conseguir manter as políticas públicas do Estado do Ceará. Quando o senhor fala sobre queda de 3%, pelo menos com base nesse primeiro trimestre, o que significa em termos de números? Isso significa quantos milhões de reais a menos nos cofres do Estado? Em torno de 150 milhões a 200 milhões. Tinha que ver o cálculo com certeza, mas é em torno disso. 150 milhões a 200 milhões de queda de arrecadação nominal. Lembrando que a gente tem uma inflação, é importante falar que é nominal, porque quando a gente olha o real é um pouco maior. E com a inflação que está pressionando e aumentando cada vez mais, isso tem um impacto ainda maior na hora que você vai efetivar o gasto, aqueles produtos já estão com valor mais elevado.
Secretário Fabrício Gomes, sobre a sua mesa estão os números também da arrecadação com o IPVA. Milhares de cearenses correram ontem para pagar mais uma parcela desse imposto do IPVA. Isso já tem números mais reais sobre a arrecadação que o Estado do Ceará conseguiu até o momento com o IPVA? A gente ainda está fechando os números do IPVA com o pagamento dessa parcela de ontem, né? Alguns pagam um pouquinho atrasado, pagam 11, 12, mas o IPVA, até por conta da elevação do preço dos carros, mundialmente, tendo em vista falta de peça, a gente tem uma arrecadação, ela passa de 10%, passa de 15% ao longo do ano de 2023. Lembrando que o IPVA, 50% desse valor vai para os municípios e 20% para o Fundeb. Então, o Estado do Ceará, Tesouro, fica com em torno de 40% só do valor arrecadado pelo IPVA. Para finalizar a nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral, secretário Fabrício Gomes, como fica o cálculo do ICMS sobre os combustíveis, principalmente sobre a gasolina, depois da decisão do acordo entre a União e o Supremo Tribunal Federal e os estados para fixar um valor único em todos os estados brasileiros de ICMS sobre a gasolina? Essa alíquota fixada foi a de rende 1,22 por litro, né? No caso do Ceará, se a gente fizer uma comparação da Ad Valorem para a Ad Rem, deve estar em torno de 1,15 ou 1,16, deve aumentar em torno de 0,7, 0,6 centavos. Existem estados que hoje estão com 0,9, por exemplo, o aumento vai ser mais expressivo, mas foi uma negociação junto com o Cefaz, CONFAZ e Supremo Tribunal Federal para estabelecer essa alíquota. Ela ainda é muito menor do que a alíquota que era cobrada do combustível antes da Lei 192 e 194, mas é um valor que vai trazer um patamar único para a gente ter de referência, pelo menos nos próximos meses da arrecadação do combustível. É um valor garantido que não está sujeito a impacto nem de aumento de preço de petróleo, nem queda de preço de petróleo. Então é importante que essa diferença entre a Ad Valorem. A Ad Valorem é aquela alíquota percentual. Eu cobro 18% em cima do valor do produto. E a Ad Rem é uma alíquota unitária em cima do valor unitário do produto. É 1,22 por cada litro de combustível. Quer dizer que para os consumidores do Ceará, para quem for abastecer o tanque com gasolina, esse impacto é de 7 centavos por litro de gasolina. Isso vai depender também de como as distribuidoras vão repassar isso para o preço. Em alguns estados isso vai ser maior, em outros menores, vai depender da margem de lucro. A gente sabe que no estado do Ceará tem uma das gasolinas mais caras do Brasil e não se explica só por conta do tributo. Então é importante ver qual é a composição de custo das distribuidoras, porque muitas vezes a gente vê até uma queda de preço de combustível na distribuidora, mas quando chega no posto, o valor que foi repassado para o consumidor não está de acordo com aquilo que caiu. Então, é importante o consumidor estar atento também onde abastece, a qualidade da gasolina, é importante ele ter essa noção, porque nem sempre é o tributo que onera também o preço dos combustíveis. Quando é que começa essa aplicação desse valor? A partir de junho, agora de 2023, maio começa com a questão do diesel, que é a de renda do diesel, que já era para ter começado em abril, mas o ministro André Mendonça deu um prazo maior, até porque as distribuidoras também pediram para operacionalizar melhor, e a do diesel a partir de maio e gasolina a partir de junho. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o secretário da Fazenda do Estado do Ceará, Fabrício Gomes. Secretário, agradeço a sua presença aqui conosco, com essas informações para as nossas 22 emissoras de rádio que retransmitem neste momento, a partir da FM 104.3 Express Grande Fortaleza, o Jornal Alerta Geral, também com a presença nas redes sociais do Ceará agora. Ao senhor, nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu volto com o jornalista Beto Almeida, invadindo aqui o último bloco do Jornal Alerta Geral, para falar sobre outros assuntos, como, por exemplo, as dores de cabeça que a Enel provoca para irrigantes do perímetro Várzea do Boi na região dos Inhamuns. Daqui a pouco.
o Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.